Então, amigos, vamos concluir a terceira parte aqui do nosso estudo, né? O detalhamento do ser integral. Né? Começamos a partir do espírito, da criação, né? E estamos caminhando até o corpo físico nessa trajetória. Então, vamos ver o que nos reserva agora. Falaremos agora, né, sobre o corpo astral, perispírito, modelador biológico. Tem muito detalhe aí para a gente aprender. Kardec dizia, o aprofundamento, o detalhamento, a compreensão do perispírito é a chave. Todo mundo olha apenas para isso. Nós estamos vendo que não basta olhar para isso. O perispírito é um conceito mais amplo, né, que envolve uma série de corpos, níveis, subníveis, que hoje nem vamos entrar nesse nível, digamos, de detalhe, mas vamos ver o que é o corpo astral. Tem uma série de denominações: corpo emocional, luminoso, perispírito, corpo vaporoso, corpo astral, corpo espiritual, modelador ou modelo organizador biológico. O chakra que corresponde, ou os chakras que se correspondem ao corpo astral, ao perispírito, são o chakra umbilical e o plexo solar. Estão diretamente, ou seja, quando nós começamos, os corpos mais sutis se conectam, né? A partir daqui estamos chegando na parte mais densa do corpo físico. Então, é assim que se fazem as digamos, conexões. O corpo astral, o perispírito, é um modelo organizador biológico do corpo físico, que funciona como agente intermediário entre o corpo mental e o corpo físico. É o molde, a forma por onde se modela o corpo físico denso. O corpo astral se condensa ou se congela no físico denso. Aqui explica-se a razão dos problemas congênitos. Por que uma pessoa nasce doente, nasce com sequelas físicas, mentais, físicas e mentais. Exatamente se a incompreensão da humanidade a respeito da vida espiritual, da nossa condição de espíritos imortais, da lei de causa e efeito, dos processos da reencarnação, fazem com que as pessoas ignorem coisas básicas. O indivíduo acha que pode, por exemplo, usar um certo tipo de droga, né? Vamos usar crack, e vai provocando lesões as mais variadas em todo aqui o sistema, né? Nariz, boca, cérebro, etc. Tal. Aí alguém acha que aquilo em algum momento determina a morte do corpo físico. Se fosse só isso, seria ótimo. A pessoa bebe e vai destruindo todo o sistema hepático, fígado, pâncreas, etc. Tal, ou fuma, e todo o processo respiratório, pulmões, nariz, uma série de garganta, uma série de coisas, e a pessoa acha que todo esse drama termina como o fenômeno da morte no cemitério, esquecendo-se, na verdade, que este corpo está ligado ao corpo físico, como diz Kardec, molécula a molécula, átomo a átomo, célula a célula. E toda vez que nós, através das nossas ações físicas, maculamos o nosso corpo físico, isso se reflete no corpo astral, que vai apresentar sequelas. Estas de ordem física, sem contar aquelas de ordem moral, quando, por exemplo, eu uso a minha fala de forma equivocada para destruir a vida, a imagem, a honra de alguém,
ou quando eu uso a minha força física para agredir uma pessoa indefesa, fraca, e eu estou, cada vez que um ato desse se materializa, eu maculo o corpo astral, o perispírito. Quer dizer, uma mentira vai macular toda a área da fala, né? Uma agressão vai o braço, membros, uma pessoa que chuta uma pessoa fraca, caída no chão, aquilo está marcado lá. Depois a pessoa nasce com o bracinho assim pequenininho, um defeito na perna, ou mudo, gago, né? Língua presa, e não sabe o porquê. Então, na verdade, tem uma relação direta entre um e outro. Também, né, através do perispírito, né, é que os espíritos vivem na dimensão astral, né? E ele pode ser, naturalmente, mais ou menos denso, conforme o grau evolutivo de cada um. Nós vamos ver aqui uma série de avaliação de densidade, maior ou menor, né, é que diferencia os espíritos. Quando desencarnados, são quase automaticamente, olha só, são quase automaticamente localizados na região ou faixa vibratória do mundo espiritual que for mais compatível com o seu peso específico. Olha a relevância disso. Eu quero ir para nosso lar, eu quero ver meu filho, eu quero ver minha mãe, eu quero ver meu pai, eu quero ir para ele. Você não vai. Ou você vai, se você tiver as condições de ir. Porque todos esses elementos libertam ou aprisionam, dão autonomia ou a retiram. Os espíritos muito materializados vivem na erraticidade junto às criaturas encarnadas. Nós temos recebido frequentes comunicações dos espíritos dizendo o seguinte: os indivíduos estão desencarnando e não chegam no mundo espiritual praticamente, porque eles ficam aqui tentando viver a vida da matéria. Tão densos que eles estão, tão materializados, tão apegados às coisas da matéria. Quando eu digo coisas da matéria, eu me refiro a aspectos como objetos, dinheiro, mas também aspectos da matéria como família, filho, mulher, mãe, pai, né? Amigo, títulos. Eu sou o doutor fulano de tal, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Tudo isso é apego. Nós somos espíritos imperfeitos, a caminho de um desenvolvimento para um dia sermos espíritos bons e lá na frente espíritos puros. A jornada é longa ainda para a gente ficar tentando ostentar títulos que, na verdade, mostram ainda nosso grau de vaidade, de orgulho, de apego. A erraticidade, né, é o estado de existência sem finalidade objetiva e útil em que se encontram os espíritos encarnados. E esse estado tem como causa primordial exatamente o desconhecimento da evolução e do papel do espírito no contexto cósmico. As pessoas não acreditam, elas não entendem. Eu sou um espírito que no momento estou vivendo uma experiência física, mas meu local de destino as pessoas não compreendem. Como não compreendem, dão à vida física a conotação de principal, achando que se houver uma vida espiritual é algo assim vago, acessório, quando é exatamente o contrário. Destaca-se na anatomia do psicossoma, do perispírito, a presença de centros de força, chakras astrais. Então, existe um conjunto de chakras no perispírito, né? Um conjunto de chakras. E também tem órgãos semelhantes ao do corpo físico. Como eu disse, eles são ligados célula a célula, pelo fato exatamente que sendo ele o modelador biológico, ele vai presidir a formação, bem como a presença do cordão de prata, que liga diretamente ao corpo físico e ao duto etérico. Ele é constituído de células de fluido astral,
Mais uma vez, eu recomendo a leitura do Livro dos Espíritos e a Gênese para entender os fluidos. A partir do fluido cósmico universal, temos uma série de outros fluidos, tudo transformações destes, mais ou menos sutis ou densas. Né? O corpo astral, repetindo, é constituído de células de fluido astral com sua vida própria. Essas células de tecido astral, acompanham a evolução do espírito nas diversas e sucessivas existências. Evoluindo, essas células, elas também evoluem, porque já pertencem ao reino animal, embora moleculares, mas são como que agregadas permanentemente ao corpo astral de cada indivíduo, com ele evoluindo enquanto ajudam sua evolução. Nesse caso específico, eu recomendo a leitura de Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Obra complexa, extraordinária, que explica bastante, em bastante profundidade, isso que está sendo dito aqui. A cada nova encarnação da criatura, quem se materializa são exatamente essas células, cada uma dentro das funções que lhe cabem, cada uma cumprindo seus deveres especializados, tudo bem gravado no DNA em código cifrado. Como vai formar um fígado, como vai formar um rim, como é que vai formar um pâncreas, cada órgão, os sistemas, está tudo lá codificado. E a partir do início do ato da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quando o cordão de prata é ligado, o perispírito começa a atuar de imediato na produção do corpo. O conjunto das células astrais forma o corpo astral. Materializadas as células astrais, temos como resultado o corpo físico, que é a condensação do corpo astral. Por isso que a gente explica o seguinte: pega um casal jovem, cheio de saúde, plenos de energia, os dois fisicamente muito bem, e às vezes vem lá um filho, uma filha com sequelas as mais variadas, às vezes gravíssimas. Aí ficam se perguntando: onde foi que eu errei? O que eu fiz? Não, vocês estão dando oportunidade a alguém que já trazia marcas, sequelas, e que agora estão se materializando, estão se condensando no corpo físico, porque já estavam lá no corpo astral. E o corpo astral é, na verdade, o grande modelador do corpo que está se formando. Obedecendo ao pensamento, a matéria astral toma a forma que a essência do pensamento subconsciente plasma. Viu? Nós não temos a consciência lá no corpo glúteo? Lá está. E lá a consciência diz assim: vai ser paraplégico. Preciso ser paraplégico para vivenciar determinada situação. Preciso ter algum tipo de problema, autismo, síndrome de Down. Vou nascer com problemas coronários, circulatórios, as mais variadas doenças, que vão depois se refletir no corpo que está se formando. Então, tudo é fruto do espírito. O corpo físico é a manifestação visível do corpo astral invisível. Essa que é a realidade. Sensível ao pensamento, tanto no espírito errante quanto no ser encarnado, apresenta em sua fisiologia a elasticidade, o poder de irradiação, a tangibilidade em casos especiais, além de
todas as sensações próprias do ser humano, por isso é chamado de corpo emocional. O pensamento e os sentimentos atuam intensamente na densidade e no peso do psicossoma. Quer dizer, mais uma vez aqui, né, a gente não tem como disfarçar o nosso atraso quando estamos sendo observados através, por exemplo, do corpo astral, do perispírito. Por quê? Porque a luminosidade, ou a falta dela, a densidade do corpo, o odor, peso, uma série de coisas. Os espíritos batem o olho e falam: "Ih, esse ali, Paulo, atrasado." É evidente, não tem como disfarçar. O grau de densidade do corpo astral, ele tem relação direta com o estágio evolutivo da consciência. Ou seja, quanto mais o espírito for evoluído, diáfano, transparente, sutil ao psicossoma. Então, é aquela coisa densa, pesada, escura. De acordo com a ciência, as células do corpo humano se renovam todas, menos as nervosas, de 7 em 7 anos. Sendo que a vida de algumas células é muito mais breve. O corpo físico das células envelhece e morre. E a célula torna a reencarnar. Esse é que é o processo. A prova disso é que cicatrizes superficiais desaparecem quando não atingem o corpo astral. O corpo astral, né, das células, mas apenas o corpo físico. Então, elas reencarnam no mesmo lugar, se forma e fica bonitinho, perfeito, e não ficou marca nenhuma. Significa que não atingiu o perispírito, o psicossoma, o corpo astral. Ficou a marca, está marcado lá. Mas quando o ferimento atinge seus corpos astrais, expelindo-as do lugar, a cicatriz permanece, porque não vêm outras células para substituir as que voltaram ao acervo do plano astral. Sob determinadas circunstâncias, artificiais ou naturais, pode o corpo astral separar-se do corpo físico, levando com ele todos os outros envoltórios e o próprio espírito. Kardec nos fala sobre isso por diversas vezes. Ele diz o sonambulismo espontâneo induzido. Ele foi um magnetizador com 30, 35 anos de experiência nessa área. Os magnetizadores, ao derramar uma quantidade absurda de energia sobre a pessoa, acabavam provocando afastamento do corpo físico dos demais corpos, como acabamos de explicar aqui. Então, sob determinadas circunstâncias artificiais ou naturais, esse afastamento pode se dar. Normalmente isso acontece durante o sono. Muitos sensitivos podem se ausentar do corpo em transe espontâneo. Alguns médios fazem isso naturalmente, com muita capacidade. Quer seja dormindo, quer seja em estado de vigília. Eles fazem com facilidade. A gente escuta uma infinidade de histórias sobre isso. O nosso querido Eurípides Bassanufo fazia isso regularmente no atendimento de pessoas a grandes distâncias lá, quando às vezes ele estava dando aula lá no Colégio Allan Kardec, às vezes ele fazia atendimentos a 20, 30 quilômetros de distância, em que ele não apenas provocava a separação do corpo físico do corpo astral e se deslocava, como era capaz de se materializar e ali fazer atendimento. Isso pode ocorrer também em pessoas comuns, em circunstâncias patológicas ou especiais. Um choque emotivo forte,
o enfraquecimento por certas doenças, né, prolongadas, em que a pessoa fica meio lá, meio cá, hemorragias volumosas, choques cirúrgicos e outros estados anômalos. As pessoas desdobram no pleno gozo da consciência, graças à ligação com o cérebro físico através do cordão de prata. Com mais eficiência, o espírito pode afastar-se do corpo físico por imposição de natureza magnética, comandada por pessoa treinada, por exemplo, desdobramento apométrico ou magnético. Você provoca o desdobramento da pessoa, ela sai do plano físico, ela fica aqui sentada lúcida, mas ela começa a ver. Aliás, Kardec é muito claro no livro dos médios, em que ele equipara o sonambúlico ao médio vidente. O médico sonambúlico, ele desdobra, ele vai para quer dizer, o corpo físico fica aqui, ele fica lúcido, mas ele desdobra e vai para o plano astral. Lá, ele vê tudo o que está se passando, vê, descreve, comenta, participa, ajuda, e às vezes, mediunicamente, interage com outros espíritos. Essa facilidade de separar-se do corpo físico é característica do corpo astral, imaterial e de natureza magnética. Se ele é de natureza magnética, se eu der um comando magnético, eu estou jogando o corpo astral para o seu local tradicional de atuação. Né? Imaterial de natureza magnética não tem constituição fluídica, não se condensa e tampouco forma objetos materializados. Pode ser modelado pela ação da força mental com relativa facilidade. Por exemplo, vamos dar um caso simples que todo mundo conhece. Todos nós sabemos a respeito de Emmanuel, mentor do Chico Xavier, de que aquela tradicional aparência que ele se apresenta nas fotos é a do senador Públio Lentz. Depois daquela encarnação, ele teve uma série delas, né, descritas nos livros, em que ele mesmo transmitiu ao Chico, mas devido à plasticidade, devido à ação mental dele, ele modelou e optou por aquela forma. Quanto mais evoluir o espírito, maior capacidade ele tem de alterar isso, mais facilidade ele tem. Outras, como às vezes nós, pouco podemos fazer. Uma das mais importantes funções do corpo astral é a da sensibilidade que reside nesse campo ou dimensão. O corpo físico, ele apenas transmite os estímulos recebidos, cabendo à estrutura o registro da sensação dolorosa ou de prazer. Os vícios são de natureza psíquica exatamente por essa causa. Sua origem está no astral. É o astral que sente. Por essa razão, os vícios e as paixões são levados para a dimensão astral na morte do corpo físico. E aqui, mais uma vez, eu quero chamar a atenção. As pessoas acham que os vícios se interrompem no cemitério. Seria muito bom se isso fosse verdade, mas não é. Eles são levados para o corpo astral e o espírito continua na sua dependência, no seu vício, na sua dificuldade. Né? Por isso, pessoas, quando reencarnam, já têm uma forte tendência a contrair uma série de vícios, porque já os trazem. Né? Lembrando que viciado, desencarnado, em geral, vira obsessor. Não tendo ele um corpo, ele precisa dos corpos alheios para fumar, beber, usar drogas, comer, sexo e todas as outras coisas inerentes ao corpo físico. Então, cuidado com os vícios. A gente já viu em muitas reuniões mediúnicas espíritos que, nesta existência,
eram boas pessoas e que acabam se transformando em obsessores para manter o vício, sem mesmo se dar conta. Então, o que acontece na porta de um botequim, de um bar? Fica um monte de espírito desencarnado. Passa um indivíduo ali fraco, que já tem uma certa tendência a beber, caminhando para o trabalho. Na mesma hora vem 10, 3, 4, 5, 10, 15 em volta deles, assim, uma geladinha agora ia muito bem. Ele entra no bar e come. Porque ele já, uma sugestão desse tipo, em geral, perto de uma pessoa que tem algum tipo de vício, às vezes tem 2, 3, 4, 5, às vezes uma quantidade grande de espíritos cercando ele, consumindo das energias dele, usando do corpo físico dele para satisfazer ainda as suas necessidades inferiores. Não? Desde os impulsos instintivos e animais, fome, sede, desejo sexual, até os sentimentos elevados, amor ao próximo, solidariedade, amizade, afeto, ternura, ou, do outro lado, as desenfreadas paixões, posse, poder, concupiscência, todas as emoções se manifestam no mundo astral. Desse corpo e por evolução, os sentimentos elevam-se e passam a outros níveis de consciência, próprios dos espíritos superiores. O cérebro desempenha o papel de interface entre a expressão da alma e a vida física. A consciência de um indivíduo pode deslocar-se e interagir com o meio ambiente, via corpo astral, enquanto o corpo físico está inativo ou adormecido. No nível energético astral, certos pensamentos, conscientes ou não, existem como campos distintos, ainda chamados forma-pensamentos. Já expliquei isso antes. Com configurações, cores, características específicas. Certos pensamentos, especialmente do tipo emocional, cólera, ódio, inveja, violência, ciúme, chegam a ter identidade separada do seu Criador, que de certa forma intoxica-se. O que é isto? Eu plasmo subpersonalidades minhas que executam aquilo que às vezes eu não sou capaz de fazer eu mesmo. Eu tenho ódio de uma pessoa, eu tenho inveja dela, eu não faço, mas eu gostaria de fazer. Aí muitas vezes eu plasmo uma subpersonalidade minha que realiza, que vai atacar o indivíduo, que vai fazer mal a ele. E, obviamente, na medida que eu estou prejudicando alguém, eu também estou me prejudicando, eu me intoxico. Certos pensamentos podem ser carregados de substância energética sutil e existir ainda inconscientemente. O corpo, o perispírito, é veículo dos sentimentos. Eu lembraria aqui, com relação aos pensamentos, a extraordinária obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Lá, quase no final do livro, ele dedica um capítulo ao pensamento. E é bom lembrar o seguinte: nós achamos que quando emitimos um pensamento, bom ou ruim, a gente atinge uma pessoa. Mas, antes do pensamento sair, tem uma seta que atinge direto a nós. Quer dizer, nós estamos vinculados com aquele pensamento. Vai funcionar igual um bumerangue. Eu não sei em que momento vai voltar, mas em algum momento ele voltará. Depende, se emitirmos amor, voltará amor. Se a gente emitir lixo, voltará lixo. Aí fica na opção de cada um. O corpo astral é composto de matéria astral, que é um campo energético que vibra numa frequência mais elevada do que o corpo etérico, do que o duplo etérico. Ele está abaixo do mental inferior, acima do duplo.
O corpo astral é um componente do ser humano multidimensional. Os 7 campos são distintos, mas não separados. O campo astral é composto de frequências que vão bem além da percepção humana normal. Ele envolve o corpo físico e o corpo etéreo e mantém uma forma humanoide. A partir desse momento, deixamos gradualmente o quadro de simples encarnação para entrar nas memórias kármicas, porque nesse campo energético, cuja influência se prolonga geralmente até 8 centímetros do corpo, encontram-se codificadas as memórias dos tempos antigos. Corpo emocional, corpo do desejo, todos os apegos não resolvidos no passado se encontram aí. E essa matéria astral ocupa uma faixa de frequência superior às da matéria física e às da matéria etérea. O campo astral ou emocional é realmente universal. Mundo de energia fluida, em movimento extremamente rápido, é salpicado de cores, carregado de símbolos e de imagens que turbilhonam à volta de cada ser e podem encher-nos de medo e angústias, cuja beleza nos faz evoluir. Depende de onde a gente está colocando o pensamento, em coisas boas ou ruins, bonitas ou feias. E nosso mundo vai estar decorado com os elementos que a gente escolheu. Ele é responsável pelas ideias falsas e negativas e pelos pensamentos nobres e positivos até os ideais mais elevados. A história de nossas vidas está inscrita nele, uma verdadeira fita gravada de amor, de ódio, de sucesso, de desânimos, de sacrifícios, de aspirações, etc. Uma imagem não estática, em movimento, que reflete as potencialidades realizadas, as ainda não realizadas e a dinâmica do aqui e agora. Os que chegaram perto da morte, essas experiências, experiências de quase morte, testemunharam que nesses instantes últimos, eles vêm desfilar sua vida inteira no átimo. Passa o filme. Porque o banco de memória está ali e retrocede e passa o filme. O campo astral, brutalmente nesse momento, desce, né? É um download de informação. Para aqueles que o percebem, ele possui uma estrutura multicor que rodopia de 50 a 80 centímetros do corpo físico, conforme o estado de consciência. Aqui, os médiuns passistas, na área de cura, magnetismo, que desenvolvem o tato magnético, eles, quando uma pessoa está deitada, por exemplo, numa cama, numa maca, o passista, ele passando a mão entre essa distância, 50 a 80 centímetros do corpo, ele vai pouco a pouco desenvolver o tato magnético, ele vai sentir o corpo astral, o perispírito ali. E vai senti-lo não apenas de forma linear, mas em havendo excessos ou carências de energias ou desequilíbrios, conforme o médium vai passando a mão, às vezes ela se projeta para baixo ou ela sobe. Alguns outros médios têm a sensação de frio ou calor, quando passa da quente ou calor, ele vai perceber se tem, digamos, carência ou excesso de energia condensada naquele local. Então, é um bom elemento interessante quando estamos dando passe, adquirimos esse hábito que pouco a pouco teremos o tato, podemos perceber melhor da necessidade daquele indivíduo que está ali sob nosso atendimento. Obviamente, né, as cores, né, do perispírito
indicam a qualidade e a intensidade dos sentimentos da pessoa, e são estruturais ou conjunturais, ou seja, você não vai mudar radicalmente a sua estrutura se você não mudou no seu íntimo. Os conflitos internos podem ser percebidos anotando-se a sombra, o contraste e a posição das cores. A textura do campo astral é flexível, muitas vezes descrita como fluídica. Ela tem a propriedade de estender-se de maneira considerável, mas a periferia é claramente marcada. Estamos falando do campo onde está o perispírito, tá? O campo que envolve o perispírito. As características desse campo astral dão indicações importantes sobre o ser humano e permitem ressaltar toda a vibração anormal, como eu acabei de falar. Bom, essa lista é infinita, ela tem energia, densidade, substância, pureza de tons, textura, forma, pode ser simétrica ou assimétrica, cor e localização no campo, o movimento, que pode ser rítmico ou turbulento, a relação entre os corpos com o etéreo e com os outros corpos mais elevados e a luminosidade. Quem quiser entender um pouco sobre luminosidade, pode ler o livro dos médiuns, lá, A História de Clara, uma pessoa que fica muito bem demonstrado por Kardec a questão da luminosidade. A característica principal do campo astral é seu dinamismo. É um motivo caleidoscópico de cores cuja sombra ou brilho designa as qualidades das emoções. Já falamos isso. Na maioria das pessoas isso varia conforme o humor, e as cores podem aparecer ou desaparecer, iluminar-se ou escurecer-se, até porque tem pessoas que a gente conhece, que elas estão bem agora, e daqui a 15 segundos elas estão malíssimas. Então, há uma movimentação no humor tremendo. E isso vai ser percebido e é percebível no plano astral. O indivíduo alegre em presença de um amigo vai mostrar cores, a aproximação do amigo é uma efusão, é uma alegria. Então, vai aparecer uma gama das cores rosas, as coisas mais bonitas. Durante a meditação ou prece, essas cores podem tornar-se azuis e douradas. Explosões de cólera dão reflexos vermelhos a esse campo. Nuvens cinzentas denotam ódio ou sentimentos de frequência extremamente baixa. Então, quando Jesus dizia orai e vigiai, nós estamos sempre acompanhados. Quando a gente apresenta colorações feias, escuras como essa, o obsessor fala: oba, agora chegou a minha vez, porque ele abriu o campo. Nós mostramos que estamos vulneráveis. É bom pensar sobre isso. Entre os chakras do corpo astral e etéreo, nós vamos falar agora sobre a tela búdica, algo que muitas pessoas desconhecem, tá? Tela búdica. Então, entre o terceiro corpo e o segundo corpo, entre o perispírito, o corpo astral e o duplo etéreo, existe uma figura chamada tela búdica. E aí, nesta tela, é que a ação predatória de espíritos maléficos se realiza para atingir o corpo físico do ser encarnado, do ser humano. Quando a tela está íntegra, perfeita, ela impede que predadores desencarnados se apoderem de energias do corpo, os processos de obsessão prolongada, profunda, todos caminham por aí. De natureza magnética, essa tela tem magnetismo extremamente compacto para o corpo astral dos espíritos, de modo a impedi-los de perpetrar danos
ao organismo astral e físico das vítimas. É uma barreira, é um bloqueio, é uma defesa. Quando os médiuns em estado de sonambulismo ou médiuns videntes estão no mundo, que é possível observar esta área, este corpo, frequentemente a gente encontra a tela búdica toda perfurada, destruída. Por ali vão sendo drenadas energias, vão sendo inoculados venenos e uma série de larvas astrais que podem, inclusive, levar o indivíduo ao óbito. Saber observar isto, saber atuar aí, saber recompor esta tela é fundamental em todo o processo de tratamento de saúde físico e espiritual do indivíduo. Essa proteção natural pode ser vencida em determinadas condições, mas para isso são necessários conhecimentos técnicos e acurados, estudo das condições kármicas da pessoa visada. Tem muitos espíritos das trevas, eles têm todos os recursos, eles foram iniciados, eles dominam técnicas de energia para a prática do mal. Através da localização de brechas kármicas, os técnicos das trevas agem até se apossar de limitadas áreas do organismo físico e até dele todo. O André Luiz mostra isso nas obras dele. Os espíritos ali só inoculando veneno, fluidos que vão levar o indivíduo ao desencarne. A gente tem que lembrar disso, não é uma fantasia, está descrito pelo grande André Luiz, prestou um serviço extraordinário à humanidade através do Chico, também do Valdo Vieira, que psicografou parte das obras. Não estou falando aqui de novidades, apenas as pessoas não querem se dar o trabalho de pensar, de associar. Quase sempre a ação, através da tela búdica, se concentra num determinado órgão. Cunhas de madeira tóxica, aí é que vão esses trabalhos de magia negra, voodoo, essas coisas feias que a gente não quer detalhar, né? Cunhas de madeira tóxica, espinhos astrais envenenados, são cravados e renovados periodicamente. Ou mais, um ou mais, às vezes ovoides, são colocados como parasitas implacáveis, materiais astralinos de baixíssima frequência vibratória, são postos em contato direto com delicados tecidos do organismo, sem contar de implantes, de chips, que são colocados aí com o objetivo de enlouquecer a pessoa, adoecê-la e até levá-la à morte das mais variadas formas, inclusive via suicídio. O resultado, depois de algum tempo, é o rompimento da tela, como eu expliquei, com o aparecimento de uma desarmonia tissular localizada, onde vai aparecer uma moléstia num determinado órgão do corpo físico, muitas vezes incurável. O rompimento da tela búdica significa processo obsessivo complexo. Eu disse que essa palestra era destinada aos médiuns, aos dirigentes de casas espíritas. Por favor, observem essas coisas, procurem conhecer e entender para saber como poderemos ajudar. Quando o espírito encarnado entra em contato com o outro durante o sono, a barreira dessa tela é que impede as lembranças do encontro. Também a obsessão comum é contida em muito por essa barreira, pois o obsessor, via de regra, só tem possibilidade de agir indiretamente sobre o desafeto desencarnado. Muito bem, vamos agora para o duplo etérico, que é o penúltimo corpo antes de chegar no corpo físico, né? Duplo etérico, corpo etérico, corpo bioplasmático, duplo
vital, tem uma série de nomes. Ele é o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico. É o corpo vital, invólucro energético vaporoso. A função do duplo é manter a saúde do corpo físico, é proteger o corpo. Qual é o chakra que corresponde ao duplo? É o esplênico. O esplênico fica localizado nessa região aqui do corpo, voltada para cá. Esse corpo tem estrutura extremamente tênue, invisível, porque diáfano, de natureza eletromagnética densa, mas de comprimento de onda superior ao da luz ultravioleta. Razão porque é facilmente dissociado por esta quando exudado do corpo físico. Ele é composto de matéria quintessenciada, tangenciando, presta atenção, tangenciando a imaterialidade. Então significa que ele duplo é material. Ele tangencia a imaterialidade, mas ele é material. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmos, e o corpo etérico tem por função estabelecer a saúde automaticamente, não precisa de um comando. É a função dele fazer e ele faz, sem interferência da consciência. Mais uma vez, por favor, leiam Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é a evolução no plano físico, evolução no plano astral. A maioria não leu o livro, não procurou entender o livro. Como isso se estabeleceu neste planeta. A ciência tinha que se debruçar, as ciências deveriam se debruçar sobre este extraordinário livro, Evolução em Dois Mundos, porque ele supre a química, a física, a biologia, a genética, até a teologia, obviamente. Vale a leitura. O duplo, distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico, ele cuida para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve o seu equilíbrio harmônico. Promove as cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas, etc. O duplo ultrapassa as linhas delimitadoras do corpo físico. Ele é muito mais denso, óbvio, nos seres de evolução mediana, baixa, e menos denso nos seres encarnados, mais evoluídos. Aqui ele tem outro conjunto de chakras, que são os chakras etéricos. Sua constituição mais íntima é o produto do quarto estado da matéria, o plasmático ou bioplasmático. O duplo está associado à produção de ectoplasma, de magnetismo e de bioenergia. Tem individualidade própria e possui também uma espécie de consciência instintiva, embora reduzida. Apresenta-se em dupla variação cromática, azul e alaranjado, representando duas polaridades energéticas, negativa e positiva, próprias das correntes de energia que nele interagem. Ele pode ser também deslocado do corpo físico através do uso de sedativos, de transe mediúnico, do sono, do coma alcoólico, na hipnose, numa anestesia e através do magnetismo animal. Aquilo que Mesmer e seus seguidores, Kardec entre eles, estudaram o magnetismo. Possui um automatismo puramente instintivo e biológico. Por isso está relacionado ao chakra esplênico, no qual recebe vitalidade oriunda dos raios solares. O duplo etérico, quando surge um aumento de tensão, pela aproximação de determinada energia mental, por exemplo, um espírito obsessor,
ele se afasta imediatamente, como uma forma de proteger o indivíduo do obsessor. Ocorrem aí os ataques epiléticos, quando a pessoa é vítima em grau avançado de ação nefasta de um obsessor. O duplo etérico afrouxa os laços que ligam ao corpo físico, e quando ele faz isso, ele alivia as tensões que são produzidas pelo impacto hipnótico sugestivo do agressor desencarnado. Olha quantos sistemas de defesa foram elaborados e existem para nós. Também há desarmonias parciais ou totais, imediatas ou prolongadas no sistema de linhas de força no duplo etérico. O uso de tóxicos, fumo, álcool e de certos medicamentos alopáticos afeta o equilíbrio duplo. É bom lembrar o seguinte: onde atuam os florais? Aonde atua a homeopatia? Exatamente, não é no corpo físico, eles atuam no duplo, exatamente equilibrando, reequilibrando os canais energéticos, as estruturas energéticas para que o corpo tenha saúde. Tá? Grande número de doenças, atenção pessoal, grande número de doenças que se consideram radicadas no corpo físico tem como sede, na realidade, o substrato anatômico da organização etérica. É dali que passam para o corpo somático, onde aparecem como disfunção vital. Sabe quando a gente tem aqueles problemas, dor, que o médico pede exame, faz ultra, faz escâner, tomografia, ressonância e ninguém acha nada, você fala, mas está incomodando? É porque ainda não está no corpo físico, mas já está no duplo. E a gente já tem a percepção de que aquilo não está direito. Por intermédio da estrutura etérica, todos os atos volitivos, os desejos, as emoções e quaisquer manifestações da consciência superior, os corpos lá de cima, passam a atuar sobre o corpo físico, ou mais precisamente, sobre o cérebro carnal. O corpo etérico, como eu disse, ele é material, ele não é espiritual. E ele se dissolve com a morte do corpo físico em algumas horas. Essa aí é uma das energias muito disputadas pelos nossos irmãos ainda equivocados nas trevas. Isso aqui, essa energia é disputadíssima nos cemitérios. Por isso tem tantos guardiães, espíritos ali protetores, para que não haja um processo de vampirização. Ou seja, a partir da morte do corpo físico, em 2, 3 e tantas horas, aquilo evapora, são gases, e isso é o chi, energia que é disputada intensamente pelos nossos amigos equivocados. O corpo etéreo, ele vibra com frequência muito próxima do corpo físico. Eu falei do tato magnético no corpo astral, agora eu vou falar no corpo etéreo. Ele se encontra a 12 ou 15 centímetros do corpo físico, né? E nele está o duplo luminoso de todos os órgãos luminosos do corpo físico. E, obviamente, quem quiser compreender isso mais pode ler as questões da acupuntura, nadis, nervos de luz, lá dos iogues, e onde circulam as energias, né? O médium que desenvolve o tato, ele passa a mão de 5, 10, 12 centímetros do corpo assim, ele vai ter a mesma percepção das condições, se os chakras estão alinhados ou desalinhados, só de passar a mão ele vai perceber. Quando se fala de chakra, eles podem estar tão desequilibrados que os chakras eles precisam girar, cada um tem uma coloração e girar numa determinada velocidade. Às vezes a pessoa está em estado de desequilíbrio, que o chakra está parado, às vezes ele está girando ao contrário. Ninguém vai ter equilíbrio, saúde e harmonia nessas condições. Tá? É bom lembrar essas coisas. No corpo etéreo, a forma energética holográfica encontra-se codificada. Então, ele tem, é como se fosse um banco de dados nossos,
informações, futuramente, a ciência vai buscar aqui a cura, entre outros locais aqui. Por quê? Hoje a gente usa, né, o cordão umbilical, uma série de coisas, mas essas informações estão registradas aqui. Como acessá-las? Kardec diz, o conhecimento é a chave. Como acessar isto? Não basta dizer, repetir. Kardec disse que a chave ninguém busca. Todo mundo está com a chave na mão, mas ninguém quer abrir a porta. Porque parece que atrás da porta tem um mistério, tem medo de abrir a porta. Olha só, o corpo etéreo, a forma energética holográfica encontra-se codificada. Informações sobre o processo de desenvolvimento do feto no útero, assim como informações estruturais sobre a evolução do organismo adulto. Se eu tenho como acessar isto aqui de alguma forma, com certeza eu tenho como fazer alterações celulares, curar órgãos. Será que não era assim que Jesus fazia as curas? Obviamente que sim, entre outros processos, é assim. O corpo físico é energeticamente dependente do campo energético e, mais ainda, é ele que parece manter a coesão do corpo nesse mundo. Olha a importância do duo. Assim, quando o corpo etéreo está distenso, desarmonioso, codificações vibratórias vão pouco a pouco baixar a frequência. Quando baixar, permite que as memórias codificadas passem de um mundo para o outro e provoquem perturbações de ordem física. Assim, muitos problemas físicos têm origem nesse campo de energia, chamada de corpo etéreo, para depois vir a se manifestar como uma patologia orgânica. Então as pessoas estudam medicina, estudam psicologia, querem atender as pessoas, os médicos querem atender, eles anseiam por ajudar, mas sem o conhecimento isso que estamos falando aqui é assim, é a superficialidade desse assunto, né? Então, vamos lá. Finalmente chegamos ao corpo físico. Parece que a gente sabe tudo sobre ele. Não, a medicina, graças a Deus, continua evoluindo, aprendendo. Mas vamos ver a relação do corpo físico com os demais corpos. Né? Obviamente, tem uma sucessão de nomes, não vamos lê-los, mas o corpo físico nada mais é do que uma carcaça. É como um escafandro pesado e quase incômodo de que a gente se utiliza para poder estar nesse meio físico, na encarnação. É constituído de compostos químicos habilmente manipulados pelo fenômeno vida. Mais uma vez, evolução em dois mundos. Constituído de matéria, o corpo opera no meio físico com facilidade, pois o corpo e o meio físico pertencem à mesma dimensão eletromagnética. Então, olha só, a gente tem facilidade de atuar aqui, porque estamos no mesmo plano. Se queremos atuar nos planos astrais, precisamos aprender a ir até lá. Porque quando estivermos lá, atuaremos com os elementos que lá existem. Fica o estímulo. O corpo físico representa uma ponte viva, aberta para a natureza material do mundo. É equipado com mecanismos naturais que regulam o tempo, à semelhança de relógios biológicos que coordenam os sentidos. O corpo físico, olha só, todo mundo diz assim, será que eu tenho uma alma, um espírito? E a gente olha para cima assim, surpreso. Não é isso. Eu sou um espírito e que, como um apêndice, eu tenho um corpo, uso, me utilizo, me sirvo de um corpo para me manifestar no plano físico. Então, olha lá, o corpo físico é considerado o suporte passivo da consciência, recebendo a ação de elementos anímico-espirituais representados por sua química originária do próprio mundo. O
O corpo físico é o ponto de densificação do campo energético global. Ele mesmo seria apenas uma espécie de holograma visível de um campo invisível chamado corpo pelas diferentes tradições. Isso explicaria os extraordinários poderes de cura do espírito e o controle deste sobre o corpo físico em geral. Porque uma doença pode aparecer no campo etéreo por dias, semanas, meses, antes que a desordem apareça no corpo físico. Então, é evidente sugerir que os problemas psicossomáticos surjam inicialmente no corpo etéreo, que depois sobrecarregam o corpo material. Eu ainda digo mais, na verdade eles surgem lá no mental, né? Surgem, já são fruto de reprocessamento enviado pelo corpo búdico, que vai descendo até que vai chegar aqui e vai se traduzir numa enfermidade, num problema. É através do veículo carnal que se somatizam os impulsos desarmônicos oriundos dos demais níveis ou corpos espirituais, tanto quanto seus subníveis, que nem vamos entrar nesse detalhamento hoje. Esses focos de desarmonia expressam-se em doenças, desajustes e diversas desordens. São efeitos e não a causa em si. Meus amigos, esperamos ter de algum modo colaborado para a compreensão deste ser integral que somos nós, espíritos criados por Deus, e que para o nosso processo evolutivo, dentro de certas condições, precisamos do plano físico para vivenciar experiências onde vamos adquirir inteligência, conhecimento, moralidade, princípios. Então, todos os corpos têm a sua importância básica, nenhum é menos importante, todos têm a sua relevância, mas precisamos colocá-los na ordem certa, lembrando sempre do início espiritual até se refletir, imaginando que um tempo haverá em que não mais precisaremos de corpos físicos, seremos dispensados das encarnações e manteremos a nossa parte mais evoluída, né? O corpo átmico, o corpo búdico, o mental superior, e com aquilo ali estaremos resolvidos a serviço do Pai em missões por esses universos possíveis. Muita alegria para todos. Se quiserem, podem me escrever, podem me enviar mensagens. Teremos prazer em conversar, passar subsídios sobre esse tema. Muita paz.